E aí galera, tamo aí pra mais um vídeo, review do episódio 22 de Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer. E tamo aqui gravando sentado porque o meu celular tá descarregado e eu preciso olhar o roteiro tá no computador. E em pé eu preciso que ele esteja no celular e assim eu não vou conseguir ver se eu gravar em pé, então vamos gravar sentado. Galera, semana passada eu cometi uma gafe imensa, mas que não comprometeu pelo menos o resto da análise. O resto da análise eu acho que foi maneiro, ficou maneiro o vídeo. Só que eu confundi a Shinobu com a Tsuyuri. As duas personagens são parecidas. Eu vou, em minha defesa, as duas personagens são parecidas. Tem um biotipo parecido, tem a aparência parecida também, tudo bem. A roupa é diferente, mas, enfim, lá no fundo o uniforme ainda é o mesmo, né, de Demon Slayer. Então, em minha defesa, mas ok. É sempre bom o pessoal comentar quando eu erro alguma coisa, porque aí, obviamente, eu tomo cuidado da próxima vez e, obviamente, corrijo, né, e tenho a noção do que eu errei. Galera, vamos começar a falar desse episódio porque esse episódio foi mais tranquilo, teve uma tensão mais pro final do episódio, mas metade dele foi mais pra gente conhecer, pra gente ter a apresentação desses novos personagens, dos principais Demon Slayers. E claro, eu não vou deixar de comentar cada um deles, porque eu quero fazer os meus comentários em separado de cada um deles, porque vale a pena. Metade do episódio foi isso, então vamos lá. Primeiro, a forma como foi utilizada a apresentação, como foi feita a apresentação desses personagens aqui foi bacana, porque é aquele clássico tipo de apresentação onde a gente tem um grupo de personagens e cada um faz um comentário diferente sobre a situação, e dessa forma a gente já tira algumas conclusões de como é aquele personagem, de qual é a personalidade, qual é a opinião daquele personagem. Então a gente teve esse padrão nesse episódio com esse grupo de personagens e foi novamente aos poucos. Primeiro um deles falando tal coisa, depois o outro falando não sei o que, e assim foi até o final. Mas vamos lá, um por um. Primeiro que a gente tem é o Kyojuro Rengoku, o de cabelo vermelho e amarelo, que é o Hashira das Chamas. Ele tem um design da hora. O cabelo dele, amarelo e vermelho, é um design da hora. Eu gostei dele. Eu gostei. Confesso que quando bateu assim, ele realmente chama atenção. Ele realmente chama atenção com a coloração do personagem. Óbvio, né? Combina com os poderes dele também. O segundo personagem, o Tengen Uzui, que é o Hashira do Som. Ele é fabuloso, cara. Ele é o tipo de personagem que eu lembrei na hora do Sunny, lá do Toriko. Eu não sei se alguém aqui leu o Toriko. Alguém leu o Toriko sim, eu tenho essa certeza, mas lembrei muito dele, lembrei muito do Sunny quando eu vi esse personagem, porque também tem esse jeito meio que classudo, que não deixa de ser um personagem até meio másculo mesmo, só que ele ainda tem esse lado um pouco delicado, um pouco classudo, que ele não quer fazer as coisas simplesmente assim, na brutalidade, né? Tipo, é um negócio muito ensanguentado, assim, um negócio muito sujo, um negócio muito feio. Ele quer também considerar a beleza da coisa, né? A classe da coisa, a fábula, dá pra gente dizer assim, da coisa. O Mitsuri Kanjori, que é a Hashira do amor, que é a menininha de roupa rosa com um decotezinho. Ela é aquele personagem delicadinho que, ai meu Deus, não sei o que, combina com o Hashira dela, né? Mas é aquela garotinha de anime que fala com voz de... fala com voz de passarinho e tem um decote. E esse tipo de decote nem tem muita função dentro da história. É mais pra marketing mesmo, quando a gente bate o olho, assim, quem não viu o anime bate o olho e vê a personagem, olha só, peitos. O que esse anime se trata? Então aquele chamariz básico pra quem não conhece o anime ainda. Outro personagem, o Gyomei Himejima, que é o Hashira das Rochas, esse o mais alto, né, que é o chorão. Óbvio que tem toda essa pegada cômica do personagem, o contraste que é ele, até mesmo a opinião dele sendo na verdade de que ele queria também assassinar o demônio, ele queria assassinar a Nezuko, só que ainda assim ele meio que compreende a situação e ele se emociona toda vez que vai falar, então ele tem aquele choro passando assim, então eu gostei, é carismático, isso por si só já é carismático. E o próximo é o Muichiro Tokito, que é o Hashira da Névoa. Esse, galera, eu confesso pra vocês que se eu não tivesse visto esse episódio, no episódio passado, eu achei que era uma mulher, eu achei que era uma garota, desculpa, eu achei que era uma garota todinha, e se não tivessem falado nos comentários, e se não tivesse esse episódio agora explicitando isso, eu ia continuar achando. Mas ok,
é um homem. Esse é o único comentário que eu tenho pra fazer sobre ele. E o último, que é o Iguro Obanai, que é o cara o Hashira das serpentes que tava na árvore. Esse aí parece ser um pouco mais sereno, é tipo o diferentão que fica ali um pouco longe do grupo, assim, não se mistura muito, mas mesmo assim ele não tem esse jeitão quietão mesmo, né? Ele interage, mas ele fica mais na dele mesmo. E agora vamos falar um pouco da situação ali, porque basicamente o que está acontecendo ali é um julgamento quase que informal. Tudo bem, eles têm autoridade para fazer isso, na verdade eles até se questionam se eles poderiam estar julgando, né, esse caso sem a presença do mestre, afinal o mestre é a autoridade máxima, mas o Tanjiro ele já se defende já das acusações, ele explica o que aconteceu, mas ele se defende dizendo que a Nezuko nunca matou ninguém nesses últimos 2 anos, desde que ela foi transformada, né? Explica também o passado de como foi o ataque e tal, e aí depois ela se transformando e como aconteceu depois, né, dos 2 anos, que ela não matou ninguém, e mais do que isso, ele ainda tenta agradar um pouco, tentar, tipo, balancear um pouco a situação ali, dizendo que ela até mesmo ajuda ele a combater os próprios demônios. Então olha só como é que é uma ajuda ter ela do nosso lado, né? É importante que ela esteja viva pra gente continuar combatendo os outros demônios. Só que óbvio, isso são só palavras. Palavras de alguém que tá tentando proteger a própria família não vale de muita coisa, né? É óbvio que ninguém acredita de primeira, porque precisa ter pelo menos alguém, um relato, né, de alguém minimamente imparcial pra valer de alguma coisa, porque a pessoa obviamente vai querer apelar. Claro, ele tinha razão, mas obviamente ninguém ia acreditar naturalmente. Só que entra aquele porém. Todo mundo queria matar a Nezuko ali, praticamente, né? Quase todo mundo queria matar a Nezuko. Só que o problema é que ela não cometeu nenhum crime. Então fica esse impasse, porque talvez tenha sido algo sem precedentes na perspectiva desses personagens ter que lidar com uma situação dessa onde eles têm um demônio que nunca matou ninguém, ou aparentemente nunca tinha matado ninguém, então eles ficam, caraca, mano. E a gente também fica, caraca, mas o demônio, apesar de ter toda essa tentação, a Nezuko, por si só, por ela, nunca matou ninguém. Então ela não cometeu nenhum crime. Como é que ela vai ser condenada por um crime que ela não cometeu? Por algo que ela não fez? Ela, na verdade, não fez nada. Então a ficha dela tá limpa. Por que ela tem que morrer por isso? E aí a gente traz para o mundo real, por exemplo. Porque os psicopatas, por exemplo. Se o psicopata ele não mata ninguém, ele precisa ser morto. Mas se o psicopata ele mata alguém, aí ele precisa ser morto. Dá pra gente fazer um pouco essa associação, porque ambas as pessoas aqui, tanto o demônio quanto o psicopata no nosso mundo, eles são pessoas que representam um perigo à sociedade. Então, pode ser que a qualquer momento essas duas figuras possam fazer alguma besteira. Então, mata a pessoa antes que faça alguma coisa, ou mata a pessoa depois que ela fizer alguma coisa, só que mesmo que ela mate alguém, aquela vida que foi perdida, a vítima não vai ter a vida dela recuperada, e isso é colocado também em cima da mesa. Mas porra, se a gente deixar ela solta, vai que ela mata alguma pessoa e aí a vida da pessoa não é trazida de volta, por mais que a gente acabe eliminando a Nezuko depois. Então a vida não é recuperada. Então é um impasse muito complicado isso aí. Depois que o mestre chega com as assistentes dele lá, né, aparentemente ele é cego dos olhos, né? Óbvio, né? Óbvio que ele vai ser cego dos olhos, vai ser cego do olho do cu, por exemplo, né? Mas ele mostra a carta, ele já estava ciente da situação e mostra a carta do mestre do Tanjiro, o Sakonji Urokodaki. Ele fala da carta que ele recebeu desse cara e basicamente serve como um testemunho, dizendo, olha só, realmente não fez nada demais, isso aí o que ele tá falando é verdade, tá tudo bem, ela pode continuar viva, tá sob controle, eu dou a minha palavra, e caso isso seja desfeito, né, e caso a Nezuko ela acabe matando alguém de fato, e aí eu me responsabilizo, o Tanjiro se responsabiliza também, e tá tudo certo, a gente é punido por isso. Então o testemunho deu certo, mas mesmo assim o episódio não deixou de ter uma tensão violenta quando a gente tem outro Hashira, o Hashira do vento, aparecendo também nesse episódio, que é o Sanemi Shinazugawa. Esse personagem, cara, ele aparece já, tipo assim, insano, já traz a caixa assim com a Nezuko, já joga lá e fala assim, como é que essa história aí? Já começa assim, meu amigo, o cara veio já com sangue nos olhos praticamente, querendo exterminar por completo. E ele provoca e tortura, ele tenta provocar a Nezuko a sair da caixa, e além de torturar ela, fica fincando a espada nela
pra ela sentindo dor querer sair de lá, né, pra evitar os golpes, mas provocando ela também, cortando o próprio braço e deixando o sangue cair perto da caixa pra ela sentir o desejo. Cara, a Nezuko ela chega a sair da caixa, mas o episódio termina, mas mesmo assim, outra coisa desse personagem que foi interessante foi na hora que o mestre chega, o semblante muda completamente, de louco e racional e lógico, ele passa a ser alguém completamente racional, completamente sano do que tá dizendo e completamente formal na forma como ele tá dizendo, né? Até o próprio Tanjiro se surpreende com isso e mais uma vez é mais um tipo de personagem em Kimetsu no Yaiba que tem meio que essa dupla personalidade, não é dupla personalidade, mas é como se, né, aquele contraste do personagem de figura mudasse o semblante dele brutalmente, mas nesse caso, diferente do Zenitsu, que com ele eu já me incomodo um pouco, com esse personagem, com o Sanemi, eu já nem me incomodei. Eu até achei maneiro, porque mostra realmente a figura imponente que é o mestre deles e como ele mesmo naquela situação se submete por completo e age de maneira completamente diferente, fica completamente sereno e realmente abaixa a cabeça. Mas é isso, galera, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like se você gostou, se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever para acompanhar os reviews semanais de Demon Slayer até acabar o anime e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Ficando por aqui, até a próxima, tchau!